E após dias de turbulências no Vasco, Admar Lopes age rápido no mercado e avança em negociações com meia que pertence ao Independiente Del Valle. Eu vou trazer vocês para pertinho de todas as informações do Vasco nessa sexta-feira. Tem muita coisa para a gente falar sobre o mercado da bola, sobre Vasco e Fluminense depois de amanhã. E claro, vamos falar bastante sobre o dia a dia do Cruz Maltino. Treino no CT Moacir Barbosa, opções do técnico Fernando Diniz após saída de Felipe Coutinho e claro, o clima que está acontecendo dentro do Vasco. Você vai saber tudo aqui, é claro. Peço para você humildemente deixar o seu like agora, nesse momento aqui no canal. Corre ali, senão você vai esquecer, hein? Porque o seu like é muito importante para o nosso trabalho. E você que também não está inscrito, ó, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Confirma a sua inscrição no canal criado só para você, para a gente falar do nosso Vasco da Gama diariamente, todos os dias. Nosso encontro aqui será marcado, beleza? Olha só, esse vídeo a gente vai trazer muitos detalhes sobre a negociação entre Vasco e Patrick Mercado, meia do Independiente Del Valle, tá? A gente vai trazer, obviamente, todos os detalhes da informação dos nossos amigos do NTV. Vamos falar também bastante sobre o dia a dia no CT Moacir Barbosa e opções do técnico Fernando Diniz para a saída de Felipe Coutinho. Parece que essa opção interna pode ser mais um colombiano. Vou trazer vocês para pertinho, quero logo falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito, mas muito importante, o jogo contra o Fluminense no domingo, né? Hoje já é sexta-feira, pela manhã a gente vai falar bastante sobre essa partida entre Vasco e Fluminense, que será realizada aí no estádio Newton Santos. Muita discussão, né? Ah, mas o Vasco vai aceitar jogar no Newton Santos, a renda vai ser mais baixa que no Maracanã e o Vasco vai ter uma renda menor, enfim. Parece que nos bastidores o Vasco não vai brigar, né, com a federação ou com qualquer outra instituição a respeito dessa partida ser no Newton Santos. O que eu temo no Newton Santos? O gramado sintético. O Vasco não joga em gramado sintético. O Vasco passa aí na temporada 3 partidas em gramado sintético em um ano inteiro, né? Vamos dizer assim, jogando no próprio estádio Newton Santos, né? Enfim, é muito complicado, né? Se a gente for analisar renda, o Vasco vai ter uma perda muito grande. Uma renda de um clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã, por exemplo, esbarra em 5 milhões de forma muito tranquila, né? Principalmente numa semifinal, jogo decisivo. No Newton Santos, a gente vai ter aí pelo menos a metade para baixo desse valor. É uma perda milionária muito significativa, né? A diretoria do Vasco poderia analisar com mais cuidado essa questão financeira para brigar pelo Vasco jogar e manter o acordo no Maracanã. Se existe um acordo que o Vasco pode jogar no Maracanã meio a meio nos clássicos, né, contra Flamengo e Fluminense, cara, que o acordo seja respeitado. A gente sabe que os interesses do Flamengo sempre serão os mais atendidos na Federação Carioca de Futebol, mas não dá para o Vasco também recuar da forma que recua, entregar os pontos da forma que entrega, deixar passar da forma que deixam passar. Seja de uma forma hostil ou não, o Vasco precisa brigar pelos seus interesses o quanto antes. Se não brigar, vai acontecer isso. Jogo no Newton Santos. Pode botar aí 2 milhões a 3 milhões a menos de renda. É menos dinheiro no bolso do Vasco. A situação financeira do Vasco tá boa? Eu quero saber a sua opinião. Você acha que tá boa para você largar de mão aí, sei lá, 2 a 3 milhões de reais? Eu acho que não. Você acha realmente que você usar o gramado sintético pode aí causar lesões nos jogadores e o Vasco ficar com prejuízo para a temporada? Vale a pena o risco? Então, cara, tem coisas que as coisas vão sendo feitas, sendo impostas e no Vasco são aceitas muito fácil, são aceitas de forma muito tranquila e não pode ser assim. A briga nos bastidores para os interesses do Vasco precisam ser mais fortes, mais firmes, mais assíduas, coisas que não vem acontecendo. E aí o torcedor lembra, na época do Eurico, na época o Eurico não ia deixar assim, as coisas são muito frouxas porque o Eurico já morreu, enfim, aí a gente lembra, né, do passado, felizmente para uns, infelizmente para outros, mas a realidade é que não existe briga nos bastidores hoje para defender os interesses do Vasco. E mais uma vez teremos uma perda milionária, já basta a perda milionária no patrocínio Master, né, 2 meses sem divulgação, seriam 2 meses de impacto financeiro, e agora um valor considerável na renda por conta do jogo no estádio Newton Santos. É difícil, mas vamos torcer para que dê certo, né? Pelo menos vencer o jogo, para irmos para uma final de jogo único, seja lá contra Flamengo ou seja lá contra
o Madureira, obviamente, deve ser o Flamengo, né? Então, vamos torcer, é o que nos resta. Olha só, negociação avançada. É assim que trouxe a informação, o NTV, né? E a gente vai trazer aqui para vocês o que nós sabemos sobre o caso. Bom, Patrick Mercado, jogador de 22 anos de idade, meia ofensivo, vale cerca de 5 milhões e meio a 6 milhões de euros. O Coritiba já esteve interessado no jogador e o Independente Del Valle recuou esse interesse por conta de uma investida baixa em relação a valores. O Vasco deve tentar a contratação do jogador, mas eu tenho informações vindas do Equador. Eu vou trazer para vocês com detalhes no vídeo da tarde, né, no segundo boletim do dia, mas as informações são as seguintes, eu vou até trazer um vídeo, né, do jornalista falando que não existe ainda nenhum tipo de chance dentro do Independente Del Valle em uma possível negociação com o mercado nesse momento, a não ser que seja algo muito, mas muito boa a proposta financeiramente falando para a equipe equatoriana. Outros clubes também se interessam no jovem jogador de 22 anos de idade. Agora, a respeito da reposição, será que mercado é reposição do Felipe Coutinho? Eu não sei, porque o perfil do Payet que saiu, do Felipe Coutinho também que saiu, é muito diferente do perfil do Patrick Mercado. O Coutinho é um jogador experiente, respeitado no futebol, um cara que tinha ali o respeito dos árbitros, né, dos adversários, era capitão, comandava a equipe. E o Patrick Mercado, um garoto de 22 anos, possivelmente uma aposta, né? É um jogador que está em desenvolvimento e ascensão, mas não tem ainda o espírito de liderança, a experiência, o respeito. Então é um perfil muito diferente, completamente diferente do Felipe Coutinho. O Vasco poderia buscar um jogador com liderança, um jogador que tenha bagagem, musculatura, que consiga ter aí, né, um impulsionamento dentro de campo midiático, exatamente para impulsionar as marcas que estão sendo linkadas ao Vasco, como a Nike, e claro, potencializar a busca por um patrocinador master nesse momento da temporada. Se traz um jogador incontestável, se traz um jogador experiente, com bagagem, facilita, dá poder para você buscar novas marcas, prospectar novos patrocinadores, porque normalmente as grandes marcas querem ficar ligadas a grandes jogadores, a grandes atletas, a grandes nomes. Isso é super comum. Então você trazer um jogador como o Patrick Mercado foge completamente de uma linha de raciocínio lógico em que o Vasco precisa ter uma representatividade dentro e fora de campo. Buscar um jogador de nome, buscar um jogador que impulsione todas essas esferas também financeiras, que impulsione o sócio-torcedor. Então é muito diferente. O Coutinho, por exemplo, aumentou o sócio-torcedor do Vasco quando chegou. A Betfair fecha com o Vasco o maior patrocínio da história naquele momento. A marca, né, a Capa faz em massa camisas e tem vendas recordes por conta não do futebol do Felipe Coutinho dentro de campo, mas de algo que ele faz extra-campo, que é a marca dele, o nome dele, vende fora de campo. E isso é muito importante hoje no futebol. A gente, óbvio, prioriza muito o que está dentro de campo, mas o que está também agindo fora faz muita diferença, porque através dessa captação de patrocinadores, captação de recursos, venda de camisas e muito mais, você impulsiona as suas finanças para buscar novos jogadores, para manter o seu futebol em alto nível. Então, é uma bola de neve. E começando com essa bola de neve, eu acho que o Patrick Mercado não é esse jogador que vai impulsionar algo dentro do Vasco. Algo que o Vasco realmente precisa. Algo que o Vasco precisa buscar no mercado. É fácil? Não. É difícil. Mas é necessário buscar o quanto antes. Bom, olha só, informação sobre reposição do Felipe Coutinho na partida contra o Fluminense, tá? A situação é a seguinte: Johan Rojas deve ser o jogador que deve vestir aí a camisa para entrar no lugar de Felipe Coutinho na equipe titular. O técnico Fernando Diniz aparentemente parece que não quer movimentar tanto a estrutura do time e vai apenas mudar a peça, saindo o Felipe Coutinho, entrando o seu reserva de imediato hoje no elenco do Vasco, que se chama Johan Rojas. O colombiano de 23 anos de idade, desde que chegou, vem jogando bem. Todas as oportunidades que ele teve, ele mostrou de forma positiva para o torcedor e também para a comissão técnica, que pode ser muito bem aproveitado, principalmente jogando, né, nessa parte do campo onde estava jogando Felipe Coutinho. Jogador muito interessante, com bela finalização de média a longa distância, um atleta que está entregando bem fisicamente, o Johan Rojas, e vem mostrando também
muita habilidade, um jogador com um bom potencial aí futuro para, quem sabe, comandar essa vaga do Felipe Coutinho. Comandar dentro de campo, ok. O que eu estava falando anteriormente era comandar fora de campo as relações comerciais, liderar a marca para, vamos botar assim, botar a marca Vasco, elevar a marca Vasco no mercado através do seu nome e da sua musculatura no futebol mundial. O Rojas não vai fazer isso, o mercado não vai fazer isso, o Vasco precisa buscar esse jogador que antes era o Payet, depois foi o Coutinho e agora a gente fica refém de mais essa marca que o Vasco não tem dentro do elenco. Beleza? Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários, porque daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.